O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix medo e delírio em Brasília@gmail.com. Faça um Pix. Tá, mas agora bora pra abertura. E daí? Lamento, quer que faça o quê? E você? Vai no regime ao governo. 700 mil mortes causadas pela Covid-19. Meia década atrás, num triste e esquecido país. Esse ano morreram 780 pessoas no Brasil de H1N1. Provavelmente não vai morrer tanta gente de coronavírus. Ou vai morrer por aí, um número um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu não errei nenhuma. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Eu não vejo erro. O Rio Grande do Sul, por exemplo, não tem pouquíssimos casos. O vírus não circulou. Esses lugares é onde o vírus circulou mais. Circulou por causa do comércio com a China, com a Itália, por causa do turismo, no caso do Rio de Janeiro. Por que Fortaleza e não Recife, não Salvador? Porque Fortaleza tem 3 voos semanais diretos para Milão. Eu não errei nada do que eu falei. Milão foi o epicentro da epidemia na Itália. Não se falou em barreira sanitária. Então a ideia de imunidade de rebanho foi uma ideia lá difundida lá logo no início, dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária. Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. Não errei nenhuma. É momento da gente comemorar, até porque é um momento muito importante da gente reconhecer que a epidemia não tem esse negócio de epidemia ser no final de maio, agora vai subir a curva, não tem nada disso. Eu não errei nenhuma sobre o Covid. Está caindo, vai cair em todo o Brasil. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Podem escrever isso e me cobrem. Podem escrever isso e me cobrem. Podem escrever isso e me cobrem. Até aqui, oficialmente, são 715 mil mortes. Desculpa aí, pessoal. Não vou falar de mim, né? Mas não errei nenhuma. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Porra, seu medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. abraço, Dal. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 16 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Meia década depois. Tamo de volta, senhoras e senhores. Eu ainda com essa vozinha merda de gripado. Mas desde já a gente já pede perdão e desculpas pelo nosso último episódio. Isso é um absurdo. Porque 1h43 minutos de uma entrevista com o ex mais odiado do Brasil. Desculpe. E a culpa de quem? Do Léo Dias, pô. And the 2025 Pulitzer Prize goes to Leo Day. Deixa eu falar uma coisa. Thank you, hein? Porra. Se o Pulitzer não for pro Léo Dias, a gente vai lá onde se decide a porra do vencedor dessa porra e... E Pedrinho Daltro tá igual um cracudo querendo muito fazer outro Medo e Delírio gringo. Eu tô traumatizado. Mas hoje não. Hoje não! Não é hoje. Não vai ser nesse episódio, infelizmente. Eu quero me drogar. E a gente tinha uma porrada de coisa pra falar aqui sobre as últimas semanas em Brasília. As mudanças nos ministérios, em especial a saída da Nízia. E no fim das contas, mais uma das poucas mulheres foi trocada por mais um dos muitos homens. Sabe. Também era pra gente falar da exploração na foz do Amazonas. Mas tenha sua calma. Ainda tamo na ressaca de carnaval, porra. Quem não tá, não aproveitou o carnaval direito. Era pra falar também sobre o Moraes sendo atacado lá nos Estados Unidos pelos republicanos. Que é outra medalha pra colocar no peito do careca, hein? Magistrado, tarefa. Mas a gente não vai falar sobre nada disso hoje. É coisa demais pra gente dar conta aqui. Cabeça do Pedro Daltro tá quase explodindo. Tipo isso. Pois bem, meia década se passou e aqui a gente tá com 715 mil pessoas a menos. Dessas aí o quê? Umas 200, 300 mil? Não precisavam ter morrido, mas... E daí? Lamento, quer que faça o quê? Pelas bandas de cá, a pandemia começou em março. E foi em 18 de março que o Osmar Terra previu não mais do que 1.000 mortes. Esse ano morreram 780 pessoas no Brasil de H1N1. Provavelmente não vai morrer tanta gente de coronavírus. Errou feio, errou rude. O Bolsonaro ouviu tudo que o Osmar Terra falou e repetiu. O número de pessoas que morreram de H1N1
H1N1 o ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Errou! Não errei nenhuma. Errou. Tinha general coordenando os esforços do governo. Esse Braga Neto. Agora, o senhor ocupa a chefia da Casa Civil. Coordenará e me auxiliará e muito no contato com os ministros e na solução dos problemas que vão se apresentar para nós. Ele pegou a pandemia quando ocupava a Casa Civil e Defesa. Fez o seu trabalho. Deu no que deu. Deu merda. Vocês lembram que quem começa a fatídica reunião ministerial lá de abril de 2020 é o Braga Neto, falando daquele suposto plano Marshall brasileiro, o plano pró-Brasil. Ô, ministro Ramos, por favor, vamos prestar atenção. Senhores, bom dia. Essa reunião é por solicitação minha ao presidente da República. Nós temos um problema, nós temos que ver quais são as consequências negativas desse problema. Todo mundo sabia, sanitárias e econômicas. Ninguém tem dúvida. Mas o Braga Neto foi designado pelo Bolsonaro para coordenar o comitê de crise da pandemia. Agora, com a escolha de Braga Neto para liderar o comitê de crise do governo, Mandetta vê seu trabalho esvaziado pelo presidente da República. Essa matéria é de 17 de março de 20, hein? Mas além do Braga Neto coordenando os esforços do governo, tinha general tocando a saúde depois. Eu não sabia nem o que era o SUS. Tinha o exército produzindo cloroquina pra caralho. Também, agora há pouco, me reuni com o senhor ministro da Defesa, onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. 1 milhão de comprimidos de cloroquina, de um lote de cloroquina a cada 2 anos para 4 lotes a cada 7 dias. O generalato brasileiro cobrou a mais macabra das contas. Essa conta irá para as Forças Armadas. O Brasil, sei lá, talvez por cansaço, por não querer lembrar, porque é muito traumático, teima em se esquecer disso, esquecer desse pesadelo. Mas a gente nunca vai cansar de lembrar aqui. Daqui a pouco a gente vai colocar uma abertura que a gente fez em 2021, lá no pico da pandemia, quando tava morrendo 4.000 pessoas por dia, pelo menos nas estatísticas era o que tava aparecendo, durante ali os piores dias daquele pesadelo verde-oliva. Tem que deixar de ser um país de maricas. Chega de frescura e de mimimi. Eu não sou governo, tá? Vão ficar chorando até quando? A abertura é do episódio 827, do começo de abril de 21. Então fica aqui um aviso de gatilho. Se você perdeu alguém, ou se por qualquer outro motivo, essa época é um gatilho pra você, pula ali pra mais ou menos 11 minutos e 50. Mas se você acha que dá pra ouvir, vale a pena ouvir. 3.829 registros de morte apenas nas últimas 24 horas. No que depender de mim, nunca teríamos lockdown. Foram 4.195 registros de morte só nas últimas 24 horas. Nós estamos 1 ano já de lockdown. Mentira! E o vírus continua aí. Só nas últimas 24 horas, são 1.319 óbitos. O efeito colateral do lockdown está sendo mais danoso que o próprio vírus. Foram 3.869 mortes nas últimas 24 horas. Alguns querem que eu decrete o lockdown. Não vou decretar. Foram 2.922 óbitos nas últimas 24 horas. Se depender de mim, quase nada teria sido fechado, a exemplo da Suécia. 3.769 registros de mortes nas últimas 24 horas. Eu posso fazer um lockdown nacional? Não vai ter lockdown nacional. 3.780 registros de mortes nas últimas 24 horas. Você prende o cara em casa, o que ele faz em casa? Duvido que não aumentou um pouquinho de peso aí. Foram 1.660 mortes nas últimas 24 horas. Se ficar em lockdown 30 dias acabar com o vírus, eu topo. É saber o que não vai acabar. 3.438 registros de mortes. O Brasil precisa voltar a trabalhar. E somente hoje foram 3.650 mortes registradas. Tem que trabalhar. 2.777 registros de óbitos nas últimas 24 horas. E vão pro trampo, vão trabalhar, pô. Foram 2.009 registros de mortes nas últimas 24 horas. Devemos, sim, voltar à normalidade. 1.384 registros de mortes nas últimas 24 horas. E alguns do Brasil querem que eu decrete o lockdown? 2.815 registros de mortes nas últimas 24 horas. Entramos com uma ação hoje, junto ao Supremo Tribunal Federal, exatamente buscando aqui conter esses abusos. 2.724 mortes nas últimas 24 horas. Qual é o estado que mais fecha? São Paulo. Qual é que tem mais número de mortes, mesmo proporcional? São Paulo. É mentira. 2.724 mortes nas últimas 24 horas. A política de fechar tudo e ficar em casa não deu certo. E 2.648 registros de mortes nas últimas 24 horas. O povo brasileiro é forte. O povo brasileiro não tem medo do perigo. 2.841 registros de mortes
nas últimas 24 horas. Chega de frescura e de mimimi? Vão ficar chorando até quando? 1.057 óbitos nas últimas 24 horas. Tem que trabalhar! Foram 1.997 registros de mortes nas últimas 24 horas. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Hoje foram 2.216 óbitos. E daí? Cara, quem fala de eu não tô com medo, tá vendo? Foram 2.233 óbitos. Mas eu resolvo o problema do vírus em poucos minutos. É só pagar o que os governos pagavam no passado para Globo, para Folha, Estado de São Paulo. Foram 2.286 registros de mortes nas últimas 24 horas. Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de vocês. Toda a nação vai ficar livre de pandemia depois que 70% for infectado e conseguir os anticorpos. Foram 1.972 mortes nas últimas 24 horas. Uma crise, uma pequena crise, né? Então vamos superdimensionar essa questão. Não é isso tudo que a grande mídia propaga? Está vendo uma histeria. Muito mais fantasia. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. Brevemente, o povo saberá que foram enganados. Foram 987 registros de mortes nas últimas 24 horas. Uma gripezinha ou resfriadinho. Que parece que morre gente de Covid do Brasil. Parece que morre de Covid. Foram 1.555 registros de mortes nas últimas 24 horas. Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. O Brasil bateu mais um recorde no número de mortes pela Covid-19 registradas nas últimas 24 horas. Foram 4.249 vidas perdidas de ontem, quarta-feira, até esta quinta-feira. São números atualizados do Conselho Nacional. Que a gente nunca esqueça, que a gente nunca perdoe. E que a gente nunca perdoe o Exército Brasileiro. Que a gente nunca se canse de gritar e cobrar. E que a gente nunca perca a capacidade de sim lutar. Haddad. E vamos com mais uma entrevista do Haddad, dessa vez pro Flow. Mas, tudo bem. Tá tudo bem. A gente já vai começar quebrando a cronologia da entrevista. Bora direto pra melhor parte. O Samuel Marcondes mandou aqui, ó. Ministro, Vossa Excelência não acha que a classe média é massacrada com tantos impostos? A classe política e judiciária tem inúmeros benefícios que a população desaprova. Por qual razão não é proposto um corte de gastos? Por que será? Nós mandamos pro Congresso, eu já tive na casa, residência oficial do presidente da Câmara e do presidente do Senado para resolver o problema dos super salários e para resolver o problema da aposentadoria dos militares. Os militares? Eu fui discutir especificamente isso. E com propostas, sim, na minha opinião, moralizantes e corretas. Que não, eu sou a favor que um juiz ganhe bem, um desembargador ganhe bem, acho que tem que pagar bem, mas eu acredito que tem que ter parâmetros bastante rígidos em relação ao quanto é isso, quanto é bem. Né? Então, o sentimento de quem pergunta é o mesmo que o do meu. E não pense que eu estou descuidado dessas questões. A classe média fica puta porque paga mais imposto do que os ricaços, percentualmente falando, e uma boa parte dela paga serviços privados de educação, saúde e segurança. Então, em épocas de individualismo extremado, de rompimento do tecido social e de falta de crença nas instituições, ficam putos de pagar imposto. Aí uma parte da classe média acabou caindo na esparrela do libertarianismo. Mas agora... Presta atenção que é importante, pessoal. Quem for lá com os comandantes militares, sentou na mesa, junto com o ministro Múcio, Um general sem farda. foi minha equipe e eu, junto com os comandantes militares, para fazer uma proposta de reforma da Previdência dos militares. No INSS, o rombo da Previdência é de R$9.000 por pessoa. No serviço público, isso pode chegar a 69 mil. Com relação aos militares, esse número pode chegar a R$159.000 por pessoa. Os militares que proporcionalmente são os que mais oneram os cofres públicos. Esses são os assuntos mais difíceis. E o presidente Lula mandou o projeto de lei para o Congresso Nacional. Agora, de novo, é uma democracia. Vamos ver se o PL vai ajudar nesse caso. Eu duvido! Ou se vai fazer oposição barata. Eu tenho certeza que se o PL do Bolsonaro desse uma declaração a favor desses dois projetos de lei, ilusão, ele passava em 2 semanas. Se o PT e o PL concordarem ilusão, em limitar a aposentadoria de militares e super salários, aprova em 2 semanas. Então tá feito aqui o desafio. E os caras do PL falam Vamos ver se o presidente do PL, quem quer que seja, é o senhor Valdemar, chega e fala, o Haddad tá certo, nós vamos apoiar esses 2 projetos do governo. Vamos ver. Porque ele fez a reforma da Previdência e não incluiu os militares. E
nós estamos incluindo agora. E vamos ver qual vai ser a reação dos militares. E imagina que momento, hein? Que momento? Que quadra da história, como diriam os caras do Medo e Delírio. Imagina viver pra ver generais sendo presos e um governo civil mexendo na Previdência Verde-Oliva, hein? E... tem que ser falado. No caso, não é nem coragem. É que, per capita, como já dito aqui, os militares são os responsáveis pelo maior rombo previdenciário. Previdência é cada vez mais um grande buraco nas finanças públicas. Por questão de idade da população mesmo, contribuição, etc. Um aumento cada vez mais fudido do mercado informal, pejotização, uberização. Então, mexer na Previdência dos militares é meio que questão de tempo. Agora, se vai ser nesse governo ou não, aí... Não sei! Eu acredito que nós vamos continuar crescendo com um pouquinho mais de moderação por causa da inflação. Tá. Então a gente tem que estar dando uma moderada para oferta de produtos acompanhar a demanda, que cresceu muito. As famílias, a renda das famílias cresceu, elas estão comprando mais. E se a oferta não acompanha o crescimento da demanda, você tem um ajuste no preço, que é o que está acontecendo em alguns produtos agora. Então, essa calibragem, ela é fundamental para você continuar crescendo, mas mantendo a inflação minimamente controlada. E sobre inflação, a gente recomenda de forma suspeitíssima o nosso episódio número 10 de 2025, intitulado A Porra da Inflação. Pô, fora seu medo e delírio em Brasília! Só pra você ter uma ideia, a estimativa de gasto tributário no Brasil, de renúncia fiscal no Brasil, que nem sempre se justifica, é da ordem de 700 bilhões de reais. Dinheiro! Pra caralho! Você sabe quanto de dinheiro realmente o SUS tem? Para 2024, a União, o Ministério da Saúde e o Governo Federal tem previstos mais ou menos 218 bilhões de reais. Quer dizer, você tem ali uns 5 Bolsas Famílias, 5 programas Bolsa Família de renúncia fiscal. E às vezes o cara fala, não, mas corta do pobre e deixa essa turma aqui. Não me venham querer que se faça qualquer ajuste em cima das pessoas mais humildes desse país. Então o que eu quero dizer é o seguinte, não é caçar as burras, querer, não é isso. É bom senso, pô. Então foi bom senso. Isso aqui tá excessivo, vamos ajustar. O que o presidente Lula pediu não é não fazer o ajuste das contas, é fazer com o critério de justiça social. É muito razoável o que ele tá pedindo. O mínimo. O que quer dizer ortodoxo? É meu pau. O seu paradoxo. Ortodoxo significa resolver as contas, acertar as contas. Bom, então eu poderia ser classificado como ortodoxo, porque eu sou a favor de arrumar as contas. Mas se ortodoxo significar cortar direitos de quem precisa, eu falo, pô, então não sou. Quer dizer, será que ele não consegue encontrar uma solução? Um país que tem PIB, que tem produção, que tem renda, nós não podemos encontrar uma solução que não prejudique quem nós precisamos proteger? É óbvio! Mas tem uma classe dominante... E acabe com certos privilégios que a primeira pergunta sugeriu? Acredito que tem esse caminho. E dá pra fazer algumas críticas ao ProUni, claro, mas isso aqui é lindo, hein? Quando nós criamos o ProUni, né, eu era ministro da Educação. Eu fui aluno do ProUni, eu te falei da outra vez. Você foi aluno do ProUni. Quem imaginava que a população negra ia frequentar os bancos escolares das melhores escolas, das piores, das médias, de todo? Como tem branco, hoje tem negro em todo canto. A proporção de negros com diploma no Brasil, com diploma universitário, nós multiplicamos por 5 num espaço de 20 anos. Multiplicamos por 5 num espaço de 20 anos. Essas coisas, eu que entrei na universidade com 18 anos e nunca mais saí, eu vi no curso de uma geração tudo mudar dentro de uma universidade. A cor das pessoas, a origem das pessoas, a procedência das pessoas, a religião das pessoas. Foi mudando, né? O corpo discente ali, os estudantes foram mudando. Pô, o ganho que isso traz pro Brasil, em termos de futuro, pode ser ter um país mais em ordem do ponto de vista das oportunidades, a democratização do acesso. Agora, eu não vi acontecer quando eu era ministro, mas hoje eu olho para trás e falo, porra, legal, valeu o esforço. E não foi, repito, não foi uma conquista do governo na época, porque todo mundo votou pela essa reforma. Aí, ó. Então a oposição, que à época era o PSDB, não saía do meu gabinete querendo palpitar, legal, legítimo, mas sem ser um obstáculo ao país avançar. Uma coisa é você falar, não, isso eu não concordo, a não ser que seja assim, você topa? Topa. Isso é uma negociação. Quando você coloca o interesse do país acima disso e fala, não, eu vou pra disputa aqui ou ali, num detalhe ou no outro, mas vamos seguir junto nessa pegada, você vê o país mudar. Vai ser complicado. O Congresso tá mais nessa vibe, você sente? Vamos pro Brasil pra
frente. Tu tava fora do Brasil, irmão? E claramente algo pautado foram os gastos com saúde e educação. A gente, esse ano, investiu bem mais em educação e saúde, não foi? Em 2024, não foi? É que o arcabouço fiscal recuperou os investimentos em saúde e em educação que o antigo teto de gasto bloqueou. Especificamente saúde e educação? Especificamente saúde e educação, que estavam bloqueados. E aqui a gente precisa fazer um parêntese e ir para uma entrevista do Felipe Salto, que é uma das pessoas por trás do teto de gastos. O presidente Temer assumiu, as contas públicas já estavam em frangalhos. Aí, o que ele pensou junto com o ministro Meirelles, e o Marcos Mendes teve um papel importante nisso, né, que era chefe da assessoria especial dele? Não, vamos fazer uma regra fiscal que controle o problema ali na raiz. Se é o gasto que está aumentando, vamos obrigar que o gasto não cresça mais, ou que só cresça pela inflação. O que é uma ideia boa, mas precisa combinar com os russos, né? Porque a Constituição também manda que o abono salarial cresça mais que a inflação. Aí tem o salário mínimo, que serve de indexador para um monte de coisa. Tinha a Previdência, que hoje ainda é um problema, mas na época era ainda um problema maior, porque ainda não tinha acontecido a reforma. Os gastos de pessoal, tudo isso. Combinar com os russos, no caso, é combinar com a Constituição, né? Eu, pessoalmente, defendo nova Assembleia Nacional Constituinte para que possamos refazer a Carta Magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres, porque a nossa Carta só tem direitos. Mano, corra, rapaz. Depois disso, você teve algumas modernizações da regra fiscal. O ministro Paulo Guedes, quando assumiu, eu lembro que ele apresentou 3 PECs, propostas de emenda à Constituição. A PEC emergencial, a PEC dos fundos públicos, que era para desvincular, e a PEC do Pacto Federativo para resolver ou tentar equacionar o problema das finanças estaduais e municipais também, não só da União. O problema é que aí veio a pandemia, teve uma série de coisas no meio do caminho e o teto começou a bater pino. O teto de gastos criado lá pelo presidente Temer. Ou seja, segundo ele, o teto começou a bater pino por causa da pandemia, certo? O problema é que tem uma confusão temporal nessa história aí. E o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista, acho que foi pra Folha ou pro Globo. Precisa checar, mas foi mais ou menos nesse período, em que ele falou o seguinte: essa regra que eu recebi é impraticável, que ela não para de pé, eu não vou conseguir cumprir. E ele tava certo, porque ele ia ter que mandar o orçamento pra 2020, você manda no ano anterior, pro Congresso, e as contas estavam mostrando que ia romper o teto de gastos. Então ele precisou alterar o teto. Uai, se o orçamento de 2020 é enviado no ano anterior, a gente tá falando então de 2019. 3 anos bastaram pro teto de gastos mostrar que não parava de pé, que não tinha lógica. E vamos relembrar essa aqui do Paulo Guedes, hein? Falando das modernizações, entre aspas, do teto de gastos durante o governo Bolsonaro. Essa fala dele tá numa matéria da Geralda Doca no Globo no dia 21 de setembro de 22. Abre aspas, em 2019 foi preciso criar uma exceção à regra para transferir aos estados recursos decorrentes de um leilão de petróleo. Em 2020, para a União fazer frente aos gastos da pandemia. E em 2021 foi aprovada a PEC dos precatórios, que permitiu gastos sociais acima do limite. E, nesse ano, lembrando que é 2022, a PEC eleitoral, que turbinou programas de transferência de renda no ano eleitoral. A PEC eleitoral, que turbinou programas de transferência de renda no ano eleitoral. Caralho! Olha só, a PEC eleitoral, que turbinou programas de transferência de renda em ano eleitoral. Isso não pode. As confissões mais inacreditáveis da história. Hoje no Discovery Channel. E quem tá confessando isso foi o ministro da Economia, caralho, que assinou embaixo dos crimes. Mas a gente tá se perdendo, volta pro Haddad. Enfim, depois de uma pandemia, depois, você não botar dinheiro na educação e na saúde, depois de uma pandemia, todo mundo sem frequentar a escola, quase 2 anos. Na saúde, eu acho que eu anotei. De forma discreta. Na saúde foram 60 bilhões de aumento. Aumentou bastante. Mas assim, saúde e educação foram as áreas que o arcabouço fiscal rapidamente atendeu para repor aquilo que tinha sido cortado no pré-pandemia e prejudicado muito, né? Esses são os gastos estudantes. que são obrigatórios, não é? São vinculações constitucionais. Sim, aí à medida que aumenta a receita, você canaliza para essas paradas aí. Obrigatoriamente. Isso é que isso durante um período não valia. Tá. Não valeu. Tá aí, ó. Tá. Entendeu? Entendi. Cortou a grana da saúde e da educação. O arcabouço fiscal, ele recuperou os investimentos de saúde e educação. Legal. E assim, tem algum jeito disso se tornar perverso? Por que eu tô perguntando isso? Não sei. Vamos lá. Legal. Aumenta um montão e não tô dizendo que é ruim, é bom. Aumenta o investimento na saúde. Mas e se... Isso eu tô uma pergunta idiota. Calma. E se, vamos lá, tem um lugar específico, um caso específico, que aquela grana ali, ela é demais. Tipo, não preciso dessa grana pra isso daqui. Entendi a pergunta e a resposta a pergunta não ela é pertinente. Então vai. Vamos lá, presta atenção. Tem um debate hoje sobre a forma correta de proteger áreas estratégicas.
políticas. Então, muita gente que não é contra a saúde e a educação, mas muita gente fala, será que este tipo de vinculação, nessa altura do campeonato, é o melhor tipo de vinculação, pensando no longo prazo? Então, essa é uma questão que foi discutida. O governo do presidente Lula tomou uma decisão no começo do mandato que era repor o dinheiro da saúde e educação. Sobretudo porque nós estávamos saindo de uma crise pandêmica, em que as crianças ficaram fora da escola e muita gente que não teve Covid, teve outras complicações de saúde. Né? Tá, mas aí tu falou, vamos lá, o arcabouço fiscal é pra durar, essa ideia inteira é pra durar uma década. Então, mas, por exemplo, nós fizemos uma alteração, não no arcabouço fiscal, mas nas suas partes constitutivas o ano passado. Tá bom. Nós alteramos algumas políticas o ano passado, no final do ano passado, eu fui ao presidente Lula e falei, olha, preciso fazer alguns ajustes para manter o arcabouço, para fortalecer o arcabouço. Porque se essas despesas continuarem crescendo no ritmo que estão, o arcabouço vai, como o teto de gasto desabou, o arcabouço podia acontecer a mesma coisa. Aí o presidente Lula autorizou uma série de alterações, inclusive na Constituição, para manter o arcabouço de pé e durável. O que o Haddad disse é que sim, eles vão tentar acabar com o piso de saúde e educação, que é um sonho da direita, que para além disso, sempre teve o sonho também de acabar com o SUS e privatizar a porra toda. E a mesma coisa funciona para a educação. Para uma parte dos liberais, o governo é necessariamente ineficiente e o máximo possível deveria ser transferido para a mão da iniciativa privada. Pra gente, o problema é que certas coisas têm vocação pública. Elas não podem ser pensadas como tendo o objetivo primordial o lucro, mesmo que reguladas pelo Estado, que nem sempre funciona. Eu tava lendo hoje também, cara, de uma consultoria que o CONOF, que é a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, fez, falando que existe o risco de uma crise, de uns problemas que tem a ver com equilíbrio de contas e gastos a partir de 2027. Se a gente entender que o teto de gastos e as reencarnações dele são sagrados, aí sim, mas o que precisa mudar é a porra da regra. E que pode, isso, pelo que eles estavam falando lá, pode chegar, pra década seguinte aí um crescimento negativo a ponto de pausar e travar a máquina pública, cara. Isso daí é um desespero. Não existe a menor chance de travar a máquina pública. O Brasil tem reservas e ainda muita capacidade de contração de dívida. O país não quebra tão fácil assim não, gente. Ainda mais o Brasil, porra, não é paiseco não. Eu não conheço esse estudo que você falou. Tá bom. Às vezes são independentes, mas elas têm um pressuposto, assim, tudo mais constante. Se nada for feito, o que vai acontecer daqui a 10 anos? Aí o cara, o mundo vai acabar. Bom, essa é uma premissa como se não tivesse governo, como só se não fazer nada que deixa... Acabei de te falar que o ano passado eu tive que mandar medidas pro Congresso que foram aprovadas, parcialmente. Tem a ver com esse medo. Pois é, e o terrorismo retórico de que se algo não for feito, o Brasil vai à bancarrota, isso aí, no fim das contas, só serve pra continuar o bom e velho. Quando você fala em gasto tributário, que é a grana que o rico não paga de imposto, aí o cara fala, peraí, pô, esse benefício fiscal é um direito adquirido meu. Porra nenhuma. Esse incentivo que foi dado aqui para o meu setor, ele tem que ser eterno. Eu falo, não, mas foi criado por 5 anos, você quer prorrogar por 50? Cara, não. Aí não dá. Mas, e como é que eu faço? Então, às vezes, você fica com mais pena do bilionário, sabe, do que o cara que tá ali ferrado, cara. Porra, caralho, porra. Vídeos Estados Unidos, onde os chamados trabalhadores blue collar, os trabalhadores de menor qualificação, elegeram um governo de bilionários tocados pelo homem mais rico do mundo. E vale essa reflexão do Orlando Calheiros no lado B do Rio aqui. Pra entender o bolsonarismo, pega um ônibus em Padre Miguel e vem pro centro do Rio. Você vai ver todo mundo que tá ali, não tá porque gosta. Cara, tá todo mundo ali porque tem que sobreviver, tem que se manter vivo. O cara tá enfrentando 3, 4 horas de Brasil, pra quê? Pra, dar sustento pros filhos dele, entendeu? Esse cara tá o dia inteiro, a vida dele tá sendo precarizada, né? E essa precarização gera um efeito. Gera raiva, gera desespero. As redes sociais, elas são especializadas em se aproveitar disso e canalizar pra um lado. O que o Bolsonaro fez? Ele ofereceu pras pessoas, pra raiva das pessoas, uma solução fácil, um Big Mac. Olha, você tá com raiva, você tá com medo, você tá assustado, eu te dou uma solução, eu vou vingar você. O Pablo Marçal, ele faz de um outro jeito, sabia? Eu acho que o Pablo, ele faz o seguinte, ele fala, eu vou te tirar do ônibus, eu vou te botar num carro com ar-condicionado. Como é que a gente olha pra esses anseios, pra essa precarização da vida das pessoas, né? E fala assim, cara, eu tenho algo pra te oferecer que não é o discurso da direita, né? Eu não vou canalizar sua raiva contra minorias, contra outras pessoas, também não vou te dar falsas esperanças, que é o caso do Pablo Marçal, mas eu vou te dar uma dignidade, vou te dar uma outra alternativa. Como é que a gente constrói isso? Como você olha pro cara que mora em Padre Miguel e pega todo dia um ônibus lotado, fala assim, cara, eu tenho uma alternativa pra você. Sabe qual é? Não se desespera, tem uma alternativa. Eu acho que esse é uma coisa que falta, essa reconexão, né, entre essa esfera que tá aqui e a esfera que tá lá. E volta pro Haddad. O Trump tá lá fazendo altas. Tá achando.
debochando, loucamente. Não tem um apelido pro Trump. É foda. É, mas você vê que coisa, né? O cara que o Bolsonaro apoia nos Estados Unidos tá querendo taxar o mundo inteiro e o Lula acabou de anunciar a redução do imposto de importação de alimentos. Pra entrar em vigor quando? Já entrou em vigor. Tá. E outra, no caso da reforma tributária que entra no Brasil em vigor em 2027, toda a cesta básica vai estar isenta de imposto. E o presidente, inclusive, fez um apelo para os governadores antecipar a isenção de impostos da cesta básica já. Isso não é uma dor de cabeça pra você, não, cara? E, por algum motivo, o governo meteu o doutor Geraldo para anunciar as medidas para tentar baratear alguns alimentos. E como a gente já falou no nosso episódio intitulado A Porra da Inflação, cabe sim ao governo tomar medidas para que choques inflacionários não caiam só no lombo do povo. E não se combate inflação só com taxa de juros, caralho. Mas o Alckmin pediu que os governadores baixassem o ICMS. Bora com a Adriana Fernandes no dia 8 de março na Folha. Entre os críticos, há uma avaliação de que Lula e Alckmin deveriam ter chamado os governadores para uma reunião antes de tentar empurrar o problema para os estados. Pois é, se o Lula chamasse os governadores, o pessoal da direita não ia mesmo. E o Lula tem que fazer disputa política mesmo. Bora ouvir ele, o teórico da polarização, Franciel Cruz. Veja bem, em meados do ano de 2022, naquela sanha enlouquecida que o então governo do Milico fazia para tentar a reeleição, os governadores bolsonaristas saíram na frente e reduziram o ICMS para a gasolina. Na sequência, fizeram uma pressão enorme e constrangeram todos os outros governadores que foram obrigados a fazer o mesmo, com prejuízo enorme para as finanças estaduais, mas eles estavam acuados pela ação dos governadores bolsonaristas. Pois bem, agora há uma pauta que mobiliza a sociedade, que é a questão da inflação, né, o bolso do trabalhador, e é isso que provoca também a queda de popularidade do governo. Então, o que está na ordem do dia? Zerar o ICMS da cesta básica. O governador do Piauí zerou, da Bahia zerou, mas pronto, acabou. Não houve uma ação coordenada. É isso que falta para o lado do governo, né? Uma ação estratégica, unitária, agressiva, para encurralar os infames. Eles continuaram agora como se nada tivesse ocorrendo, gravando vídeos e dizendo que o erro é do governo e tal. Por quê? Porque falta uma disposição para o combate. Além de ações efetivas e coordenadas, conforme já disse, falta essa disposição para o combate. Então, se não ocorrer uma mudança de postura e estratégia, os desgraçados continuarão nadando de braçada. Esta é que é a realidade. E vamos voltar com o Haddad no Flow, porque o ministro falou sobre os primeiros dias do Trump, absolutamente exaustivos. Incerteza em relação ao que eles vão fazer existe no mundo inteiro. Pra caralho. Mas assim, o Brasil, primeiro que nós estamos numa posição assim favorável, assim. Nós estamos com uma aproximação com a China excelente, relações bilaterais não podiam ser melhores. Acabamos de fechar um acordo União Europeia-Mercosul, que tem tudo para caminhar. E ao longo dos 2 anos finais aí da administração do Biden, a relação com os Estados Unidos estava prosperando. Uhum. Eu não acredito que a mudança de governo vai implicar uma mudança drástica, até porque as nossas relações comerciais são muito equilibradas. E se você considerar a conta de serviços, para além do comércio de mercadorias, eles são superavitários em relação a nós. Sem superávit com a gente. Então não faz muito sentido. Assim, seria um capricho arrumar uma confusão com o Brasil. Não faz muito sentido econômico, entendeu? O presidente eleito Donald Trump citou o Brasil hoje como um dos países que devem ser alvo de taxas comerciais mais altas aplicadas pelos Estados Unidos. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil. A Casa Branca confirmou agora que irá prosseguir com as tarifas de 25% sobre aço e alumínio de todos os parceiros comerciais, sem exceções ou isenções. A medida, que havia sido anunciada em fevereiro, entrará em vigor à meia-noite desta quarta-feira. A medida atinge em cheio o Brasil, que em 2024 foi o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos em volume. Fernando Haddad diz que o Brasil não irá retaliar tarifas dos Estados Unidos sobre aço. Segundo o ministro da Fazenda, a decisão é do presidente Lula, que pediu calma e recomendou negociações para tentar reverter a sobretaxa imposta por Donald Trump, além da adoção de medidas para proteger o setor. E vamos rapidamente falar do Pix e a porra daquele vídeo do Nicolas. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação,
compra do mês e Tomar no cu, cara. Posso te falar então qual que é a sensação? Pode. A sensação é, puta, ali ó, os caras pegou mal o lance de ver o que tá rolando no Pix e os caras voltaram atrás porque, usando nomes, o Nicolas fez um vídeo que foi longe pra cacete, todo mundo, puta, a sensação é meio essa, é meio, com todo respeito, a sensação é meio, puta, os caras regaram, mané. Mas me conta aí a verdade então. O Haddad explicou. Sabe, qual é o interesse que estava por trás da gente não monitorar os grandes volumes de recursos que passam por instituições que não fazem parte hoje do sistema financeiro, mas que abrem conta, assim, suspeita. O que tá por trás disso? Corrupção! É muito estranho, né? Vamos combinar. Né? Pra caralho. O que eu tô falando é curiosamente, 2 semanas depois do vídeo do Nicolas, saiu uma denúncia de uso de fintech pelo crime organizado. 2 semanas depois. Por coincidência ou não. Fintechs tocadas por policiais que vão continuar passando por debaixo do radar. Hoje, no topo das prioridades do brasileiro, tá a questão da segurança. No topo. As pessoas querem mais segurança. E não vai ter segurança da maneira tradicional. Só com inteligência, só com monitoramento, só com inteligência que você vai conseguir enfrentar o crime organizado. É um crime agora ser rico no Brasil? Então, nós vamos ter que congregar esses organismos para enfrentar. De novo, como política de Estado. Não é como política do governo A, B ou C. São coisas que nós temos que colocar em outra caixinha. Olha, isso aqui é sério, isso aqui não é para fazer disputa menor, isso aqui não é para fazer vídeo com fake news. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de R$5.000 para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Isso aqui é coisa que vai afetar a vida dos brasileiros. E é a segunda vez em pouco tempo que a gente minuta uma entrevista do Haddad por aqui, hein? A última foi pra uma rádio e a retórica do Haddad tá afiada, hein? Lulinha podia aprender. O companheiro que nem sempre é o mais feliz quando pega o microfone. Pô, quem tá arrebentando é tu, né, Luiz Inácio? E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais. Não, brother. Gente, não adianta vir falar que o Lula tava só dizendo que a Gleisi era bonita. O problema é que isso remete a um tipo de discurso no qual as mulheres são só valorizadas pela beleza. E é óbvio que chamar uma mulher de bonita não tem problema. O problema é o contexto, é um contexto profissional, porra. Você falaria a mesma coisa de um homem? Dificilmente. E por que você fala isso de uma mulher? É bom o senhor refletir sobre isso. E tem uma coisa que deixa o Haddad bastante chateado. Se você fosse assim, escolhe um assunto que te machuca. Jabuti. Categoria Artes e a premiação vai para A Verdade Vos Libertará. Autores: Gabriela Biló, Medo e Delírio Podcast e Pedro Inoue. Mas não é desse Jabuti que ele tá falando. Cara, Jabuti machuca. Mas machuca muito. É bicho arisco. Calma. Você sai, machuca muito, cara. Entendi. Calma. Vamos entender o contexto desse trauma aí. Eu acho assim, das coisas que mais machucam quem tá tentando fazer um trabalho sério. Porra, entendi. Você olhar e falar, quem botou esse artigo nesse projeto de lei? Que pode estragar a parada toda. Entendeu? Ah, agora eu entendi. Que às vezes você tá lutando por 1 milímetro e vem um cara com 1 quilômetro pra trás. Você fala, cara, não é possível isso aqui. O Haddad falou da Gleisi, que é a nova ministra de Relações Institucionais. Gleisi que volta e meia critica o Haddad. Ousadia e alegria! Quando você tem uma divergência e você apresenta essa divergência frontalmente, porra, zero problema. Eu penso diferente. E pronto. E você tocou no assunto da Gleisi. A Gleisi é uma pessoa muito transparente. Quando ela pensa diferente de você, ela não planta uma notícia no jornal. Ela fala contigo. Ela não liga pra um jornalista que vai escrever fontes do PT, entendi, tá. Fontes do Palácio do Planalto, fontes não sei da onde. Essa prática do off pra você espetar alguém, né? Então eu ligo pra alguém, olha, eu sou sua fonte, mas eu quero que você publique em off, eu não quero aparecer. Porra, não é mais fácil você logo dizer o que você pensa e acabou o assunto? Não é mais fácil, né? Então, fazendo aqui já um comentário sobre a nomeação da Gleisi, que todo mundo fala, pô, o Haddad, quem sabe vamos falar agora, ele tá mais fraco, tá mais forte, ou tá não sei o quê. Cara, a Gleisi, ela é frontal, ela põe no Twitter dela o que ela pensa, ela põe no jornal, numa entrevista o que ela pensa. Cara, é fácil, é muito fácil. Agora, quando o cara vem usando
falando desses estratagemas, né? Que é o chamado fogo amigo, né? Porque quando o cara é teu adversário, ele não vai falar em off. Ele vai deixar claro. Ele quer mais ganhar capital político ao te diminuir. Falando de você, né? Agora, o cara que não tem a coragem de abrir a divergência e faz esse jogo, ou via imprensa, ou via rede social, ou via alguma coisa, eu falo, cara, esse cara não é do meu time. Meu time é assim, vamos jogar um jogo e, sabe? Entendido. Ganha o melhor argumento e vambora. Pois é, tem gente no governo deixando o Haddad bastante chateado. A gente chutaria o Rui Costa, hein? E a gente também volta e meia critica o Haddad, porra. Se Campos Neto e Arthur Lira estavam elogiando, é lógico que a gente tem que criticar. Falo com tranquilidade. Mas as entrevistas do Haddad estão bem boas. E o Lula podia usar as respostas do Haddad como cola, hein? Essa conta irá para as Forças Armadas. E bora lá para mais um escárnio verde-oliva, hein? Os militares? É um daqueles escárnios que custa vida pra caralho. A minha especialidade é matar, pô. Sou capitão de artilharia. Se tem uma coisa que os generais fizeram nos últimos anos, não foi salvar a vida, hein? E a gente nunca vai cansar de falar isso por aqui. Bora com o Vinícius Valfré no Estadão no dia 26 de fevereiro. O Tribunal de Contas da União, o TCU, decidiu livrar o general do Exército Laerte de Souza Santos de uma multa de R$17 mil, recomendada por causa do que foi considerado pela área técnica um erro grosseiro na revogação de portarias que regulamentavam o rastreamento de armas e munições nas mãos de civis. Foi erro grosseiro. Erro grosseiro é entrar em banheiro químico no carnaval de chinelo, caralho. Aliás, ir pro carnaval de chinelo já é erro grosseiro. Erro grosseiro é mandar nude no grupo da família. Erro grosseiro é colocar um 0 a mais na hora de fazer o Pix. O que o Exército fez tem outro nome. Merda! Generalizado. É muito mais do que isso. E a gente vai deixar isso muito claro nesse episódio. Na avaliação dos técnicos, o general Laerte não apresentou motivação para revogar as normas vigentes e, quando questionado, apresentou justificativas diferentes para órgãos distintos. Que afinal, qual era o motivo, né? É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. A minha especialidade é matar, pô. E você imagina, a pena pro general que chancelou esse armamento alucinado era uma multinha de R$17 mil só. Nada. Segundo a auditoria, o comandante logístico, abre aspas, incorreu em erro grosseiro, pois decorreu de grave inobservância do dever de cuidado, fecha aspas. Na época, o então presidente Jair Bolsonaro afirmou que a decisão de revogar as 3 portarias foi uma decisão dele mesmo. A decisão tomada pelo presidente de revogar 3 portarias que estabeleciam um controle, rastreabilidade e identificação de armas e munições importadas e fabricadas pela indústria nacional sob a finalidade de atividades esportivas de colecionar e também para abastecer os quartéis. Os textos foram elaborados por integrantes do Exército, Ministério da Justiça, Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. As discussões duraram mais de um ano e tiveram como base dados fornecidos por instituições públicas e organizações civis. No dia seguinte ao cancelamento, Bolsonaro escreveu no Twitter que as portarias não se adequavam às diretrizes definidas por ele em decretos. Quem manda sou eu. Eu tenho poder de veto ou você é um presidente banana agora? E o general, ao que parece, não cumpria ordens, não. Ele decidiu tudo da cabeça dele, sem o conhecimento dos superiores dele. A revogação feita do comandante logístico, determinada por Bolsonaro, segundo os técnicos, teve o efeito de retardar injustificadamente o aprimoramento de políticas públicas que enfrentavam a fabricação e o tráfico de armas de fogo, munições e explosivos. Era o que era pro general Laerte, o superior imediato dele, o comandante do exército, na época o Pujol e o Bolsonaro, serem exemplarmente punidos. Mas sabe como é que é, né? Brasil bagunça. O caso foi julgado pelo plenário na sessão dessa quarta-feira, dia 26 de fevereiro, em 1 minuto e 10 segundos. O relator do processo, o ministro Marcos Benquerer, leu um trecho mínimo do seu voto, apenas fazendo referências a subitens, sem especificar do que se tratava. O presidente da corte, Vital do Rego, abriu o tema para discussão de forma protocolar e o fechou no instante seguinte. Em seguida, deu o voto como aprovado pela maioria simbolicamente. Putaria! Aí só isso já era pra ficar todo mundo incrivelmente puto e revoltado, mas... Calma, que piora. Bora ouvir o Bruno Langeani, que é do Instituto Sou da Paz. Chupa, Sou da Paz! Eduardo. Mano, corra, rapaz. O áudio é longo, mas vale a pena pra gente entender as ações e omissões criminosas do Exército Brasileiro nesse caso aí. E, pra quem não sabe, cabe ao Exército fazer o controle de armas e munições no Brasil. O Exército sempre foi omisso, mas no governo Bolsonaro eles capricharam. De forma mórbida e macabra, mas capricharam. Oi Pedro, oi Cristiano, obrigado pelo convite. Vale dar um passo atrás para explicar um pouco como a munição tem sido um item desafiador para rastreamento no mundo inteiro, né? Especialmente
principalmente quando ela é encontrada fora da caixa ou da embalagem original, o que é o mais comum da gente ter em cenas de crime. Diferentemente das armas, que tem o número de série, né, único gravado nela, as munições muitas vezes só mostram marca, calibre e às vezes o ano de fabricação. E aí, com essa pouquíssima informação, é muito difícil você rastrear a origem das munições utilizadas aí no crime ou por grupos terroristas, né? Num país como o Brasil, que a gente tem aí entre 40 e 50 mil mortes por ano por arma de fogo nas últimas décadas, isso é um grande obstáculo. A gente teve uma mudança muito positiva que veio com o Estatuto do Desarmamento, aprovado em 2003, que, enfim, apesar de ser pouco conhecido, é muito criticado, especialmente pela bancada da bala. Vamos falar um pouco do Estatuto, daqui a pouco o Langiani volta. De 1980 até 2003, a taxa de homicídios subiu de maneira desenfreada e era possível ver um aumento de 8% ao ano. Fazendo um comparativo, em 1983, o Brasil tinha 14 homicídios por 100 mil habitantes. 20 anos depois, esse número disparou mais que o dobro e eram registrados 36 assassinatos para cada 100 mil pessoas. E foi com a crescente desses números e uma forte mobilização popular da época que o processo de implementação do Estatuto do Desarmamento começou a acontecer, sendo aprovado em 2003 pelo Congresso Nacional. Esse vídeo aí tá no canal do Politize, no YouTube. Pois é, e foi em 2003, no primeiro ano do governo do PT. Aliás, diz aí, Malafaia do passado. Minha gente, tem o projeto de lei 3722/2012 que visa uma revisão do Estatuto do Desarmamento, que é um verdadeiro absurdo. Isso é, cada cidadão maior de 25 anos pode ter 6 armas em casa, tá? E ter 100 munições, acho que é por ano, o negócio é comprar 100 munições por ano. Professor vai poder ir armado para a escola, certo? No Congresso Nacional vai poder entrar armado. Agora há uma diferença da polícia estar bem armada e armar o cidadão. Isso é loucura. Até gente que estiver respondendo por crime vai poder ter o porte de arma. Isso é um absurdo. Não é possível alguém que defenda a vida possa defender armar o cidadão desse jeito. Legal. Pois é, foi em 2003, primeiro ano do governo do PT, mas deve ser tudo uma grande coincidência. Os registros de armas começaram a ser controlados. Correto. As publicidades desses produtos foram proibidas. Tá correto. Os tipos de profissionais autorizados a portar armas diminuiu cada vez mais. Tá certíssimo. E se você tivesse alguma arma clandestina em casa, deveria regularizar ou entregar ao poder público em troca de indenização. Que maravilha! Os comunistas roubaram as armas da população! O cidadão de bem, muito tempo, foi desarmado. Teu cu! Eu também tenho arma, tá? Então se houver uma convocação aí... Todas. Comprar e possuir armas continuava sendo permitido. Mas agora, civis precisavam cumprir 6 critérios mínimos, que iam desde a idade mínima de 25 anos até a comprovação da efetiva necessidade para o porte. Perfeito. Para se ter uma ideia, antes do Estatuto, pessoas com antecedentes criminais conseguiam comprar armas sem grandes problemas. Olha a merda aí! E quem devia controlar e regular isso aí era o Exército Brasileiro. E 2 décadas depois, o Exército estava liberando armas só com uma autodeclaração de nada consta. Constar! Então a galera que tinha antecedente dizia que não tinha problema nenhum com a justiça. Então tudo bem. Depois do Estatuto do Desarmamento, as mortes por armas de fogo reduziram. Nos 14 anos antes da implementação, as mortes por tiro subiram 5,5% ao ano. Já nos 14 anos depois do Estatuto, essa porcentagem baixou para 0,85%. Ou seja, se não ficou claro, nos 14 anos antes do Estatuto do Desarmamento, as mortes por tiro no Brasil subiam 5,5% ao ano. Depois do Estatuto do Desarmamento, passaram a subir 0,85% ao ano. Uma redução bastante forte na trajetória da curva. Ou seja, se você tiver infelicidade de esbarrar com alguém que seja contra o Estatuto do Desarmamento, manda a pessoa se tratar. Deve se tratar. Ou então pra casa do caralho. Volta com o Langiani agora. E essa lei introduziu uma medida inovadora no campo das munições, que foi a exigência de que todas as munições vendidas para força de segurança, seja polícia, seja forças armadas, tivessem a munição com uma marcação de lote ou código de rastreabilidade na base do estojo, né? O mínimo! E essa foi uma mudança que foi reconhecida e celebrada até internacionalmente por ser uma inovação para você conseguir rastrear as munições. Pra caralho! E aí a gente tem, logo após a aprovação dessa lei, né, benefícios muito claros dessa medida. Eu quero saber. Não apenas quando a gente ajuda com esse lote a prevenir desvios, mas também identificar quem são, enfim, policiais militares corruptos que estão vendendo essa munição para criminosos, mas especialmente também para esclarecer crimes graves, como a gente teve, enfim, execuções, chacinas, que tiveram essas investigações facilitadas por conta dessa munição marcada encontrada na cena do crime. E acho que a gente tem alguns exemplos muito clássicos, como a execução da juíza Patrícia Scioli no Rio em 2011, que foi morta por policiais
policiais militares. A chacina da Messejana, lá no Ceará, em 2015, que deixou 11 mortos ali em Fortaleza. E dezenas de chacinas em São Paulo, onde você teve aí uma cápsula de munição, de pistola, de fuzil, que foi rastreada até um batalhão e se chegou a pessoas envolvidas nesses crimes, ajudando na condenação e na redução da impunidade desses casos, né? Na véspera do julgamento do habeas corpus do petista, Vilas Boas escreveu no Twitter que o Exército julgava compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade. Aí, ó. Então, na prática, você tem ali um perito, um investigador chegando numa cena de crime, onde há pouquíssimas provas e muitas vezes nenhuma testemunha, e ele encontra ali um estojo de munição que vai abrir a porta para uma investigação. O que acontece? A implementação dessa regra de marcação de munições tem uma série de desafios, e isso ficou muito claro quando a gente teve a execução da vereadora Marielle Franco pelo policial militar Rony Lessa, né, onde se encontrou ali naquele local munições marcadas de um lote da Polícia Federal, o ZZ-18, que deveria ter 10 mil munições marcadas com esse mesmo código, mas na prática a investigação mostrou que esse lote de 2006 tinha sido irregular e foi impresso aí com quase 2 mil munições que tiveram o mesmo código, né? E aí, enfim, quando você tem algo que não segue o regulamento, você não consegue rastrear 2 milhões de munições com o mesmo código, porque isso foi para o Brasil inteiro, foi para várias unidades da Polícia Federal. Então, quando a regra não é seguida, isso ajuda pouco a polícia, né? E quem deveria ver se a regra estava sendo servida? O Exército Brasileiro, porra! Essa conta irá para as Forças Armadas. E não é que o Exército se atentou pro próprio erro, não. Como foi um caso, enfim, muito grave, muito bárbaro, né, da morte da vereadora Marielle, esse erro levou o Ministério Público a abrir um inquérito, chamando o Exército para entender por que essa regra não estava sendo cumprida, por que o Exército não estava fiscalizando esses casos. Parabéns, o Ministério Público só chamou o Exército na chincha porque foi a morte da Marielle, a repercussão que teve. E aí isso gerou novas normativas que foram pactuadas com o Exército, foram pactuadas inclusive com a indústria, e aí acho que pouca gente sabe que, enfim, foi esse caso da execução da Marielle que gerou uma reação do Ministério Público Federal para ter uma melhoria das portarias que foram publicadas em abril de 2020. Então, é sobre essa portaria que o julgamento do TCU falava. Entenderam o tamanho da merda? Esse é o grau da merda, tá vendo? O tamanho dessa porra? Veja a gramatura. Aí dá uma pena pro general de 17 mil reais. Pouquíssimo. E nem isso parou em pé. Você for pensar que a gente teve uma melhoria de portarias de marcação que diziam que podia ser feita a marcação em lotes menores, que seriam mais facilmente ainda rastreáveis e, portanto, ajudariam ainda mais a polícia a prevenir desvios e a esclarecer crime, a pergunta é quem poderia ser contra uma medida como essa, né? Jair! O Exército Brasileiro. E aí, enfim, logo depois da publicação a gente vê o presidente Bolsonaro vai ao Twitter anunciar que ele mesmo havia ordenado ao Exército a revogação dessas portarias. Olha a maluquice! E aí essa ação foi feita sem qualquer justificativa técnica ou legal aparente e levou uma série de desdobramentos judiciais e políticos. Mas sabe como é que é, né? Ordens absurdas não se cumprem. Mas mesmo assim o general Laerte cumpriu. E o seu superior, o general Pujol, também. Ninguém tomou essa decisão com a arma na cabeça não, porra. O Exército podia sim vetar as medidas anunciadas pelo Bolsonaro, mas não. Eu sei que não sou unanimidade em lugar nenhum, mas se, por exemplo, fizer uma pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos. Pois o Exército é bolsonarista pra caralho. Que a gente tá na bolha, todos nós estamos na bolha. Todos nós somos da bolha fadada, da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora. A maioria de nós somos dessa bolha. E aí a gente fez, no Instituto Sou da Paz, um pedido via Lei de Acesso à Informação para exigir do Exército todo o processo referente a essas portarias, referente à revogação, para entender o que tinha acontecido. E aí o que ficou claro conosco é que assim, não existiu nenhum parecer entre a publicação das portarias boas e a revogação. Pois Sou da Paz! Deu checkmate no brioso Exército Brasileiro, que se desesperou. Calma, filho da puta! Calma! E aí, enfim, depois de toda essa batalha jurídica, tanto no TCU quanto no STF, o ministro Alexandre de Moraes marcou o julgamento de uma ação que tratava desse tema, que claramente iria condenar o governo Bolsonaro e o Exército com relação a essa revogação. E aí, ao mesmo tempo, o Senado tinha rejeitado os decretos originais do Bolsonaro e ia levar para votação. De manhã, a informação do porta-voz da Presidência da República era de que o governo não revogaria o decreto das armas. O governo não revogará, não colocará nenhum empecilho para que a votação ocorra no Congresso.
Fontes indicam que foi uma falha de comunicação do general Rego Barros. É meu pau em sua mão. E aí o Exército, um dia antes do julgamento, para não perder, eles publicam novas portarias em setembro de 2021. Um dia antes era pro Xandão punir os por evidente litigância de má fé. E a gente fala isso com tranquilidade. E nem advogado a gente é. Grandes merda ser advogado. Misteriosamente, nas portarias novas, essa questão dos lotes menores de 1.000 munições, ele desapareceu do texto. Um pequeno detalhe desapareceu. Um detalhe. Então, além de ter tido um atraso de quase 2 anos entre uma publicação e outra, onde o Brasil ficou com um vácuo dessas regras, a gente ainda teve uma portaria piorada. Então, enfim, a gente tem aí um general do Exército. General da Ativa. Que atuou para obedecer uma ordem legal do presidente, né? Assumiu essa responsabilidade, fez sem nenhum tipo de justificativa, prejudicou o país. Pra caralho. Quando é o momento de julgar a atitude desse general, a gente tem um julgamento aí no TCU do relator, o ministro Marcos Benquerê, que já havia anteriormente também liberado outros oficiais de punição e de investigação por conta de outros problemas na fiscalização de armas e munições. Canalha! E aí ele, enfim, faz um julgamento que não durou nenhum minuto na leitura do seu relatório. É pra eu vencer. E que, muito convenientemente, ele deixa de explicar no seu voto que ele não está atendendo a sugestão da área técnica da multa. Olha só! Inclusive, no seu relatório, ele coloca uma informação de que a justificativa do Exército, que ele concorda ali no seu voto, dizia que as portarias demoraram para ser republicadas, mas foram republicadas de uma forma melhorada, de uma forma aperfeiçoada, né? Então, nem isso é verdade. A gente mostrou que as portarias são piores do que as anteriormente feitas. Alô, TCU! Tribunal de Contas da União, boa tarde. Teu cu! Aliás, não, peraí, vamos ser justos. A área técnica mostrou toda a loucura verde-oliva, mas os eminentes ministros da corte ligaram o maior dos foda-se. Foda-se, ninguém quer saber. Então você tem todos os servidores federais têm que cumprir uma lei e parece que para os oficiais do Exército existe uma outra lei que não precisa ser cumprida, que é bem mais tênue, que é bem mais flexível, que é bem mais generosa. Volta para aquele vídeo do Politize. Deixa esse gráfico de 2019 até 2021. Calma. Nesse período, foi registrada uma média anual de 153 mil novas armas. Isso representa um aumento de 225% em relação aos 3 anos anteriores. E isso não é por acaso. Por que será? De janeiro de 2019 até outubro de 2020, o governo federal acionou 10 decretos, 13 portarias e 2 projetos de leis que flexibilizavam o acesso da população civil às armas de fogo. Eu quero todo mundo armado. Também foram revogados regulamentos que contribuíam para o controle e rastreamento das armas e das munições. E tudo isso com a bênção do Exército brasileiro, hein? Só no Brasil mesmo que o próprio Exército ajuda a armar a população civil, incluindo aí traficantes e milicianos. Tem que ter bastante militar e policial entre os milicianos. Não me alongar mais, eu acho que tem um outro ponto que eu deixei por último, mas ele não é menos importante, que esse não é uma discussão apenas sobre direito administrativo, sobre, enfim, uma falha, um erro de um general do Exército para prejudicar uma política que é tão importante no campo da segurança pública e combate ao crime organizado. Se a gente for lembrar, e agora as investigações da Polícia Federal deixam isso muito clara, e a denúncia da PGR deixa isso muito clara, existia uma finalidade política por trás desse afrouxamento das regras de arma e munição e do afrouxamento do controle, né? Esse, Braga Neto, é o nosso exército. É o exército do povo. É o exército que está do nosso lado. Então o Bolsonaro ele não queria afrouxar essas regras para dar o direito ao cidadão de bem, entre aspas, de poder ter uma arma para se defender, né? Então quando ele libera até 60 armas por pessoas, podendo ser 30 fuzis. Pessoal, o CAC tá comprando fuzil, hein? Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Quando ele libera recarga de munição e quando ele dinamita o controle e a rastreabilidade de armas e munições, existia uma finalidade política por trás disso, né? E aí, enfim, nas declarações, nas relações do CID, se fala aí de um exército de CAC para apoiar nesse movimento autoritário. Por isso que eu quero que o povo se
se arme! Mais grave que isso, e algo que se relaciona diretamente com o julgamento do TCU, é essa questão da marcação de munições. Segundo o Cid, o Bolsonaro acreditava que, abre aspas, quando desse a ordem, ele teria apoio do povo e dos CACs, fecha aspas. Esse, Braga Neto, é o nosso exército. Porque se vocês forem lembrar, naquele documento que foi obtido pela Polícia Federal na investigação sobre o plano do punhal verde e amarelo, que era aquele plano para assassinato do Lula, do Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes, ali quando se listava, quando os kits pretos listavam quais materiais e equipamentos eles precisariam para fazer essa execução, eles listam ali munição não marcada. Ó a informação aí! Então é justamente a falta de marcação de munição e a preocupação com marcação de munição que facilitaria a execução de um crime grave como esse, não só contra pessoas, mas contra a democracia, sem deixar rastros, né? Então é importante a gente lembrar e fazer a conexão desses pontos para deixar muito claro que isso não é um tema banal de direito administrativo, uma coisa menor, mas é algo muito relacionado e muito caro para esse tema da ameaça à democracia brasileira. Pra caralho! O TJSP e o locutor pedante, a gente vai encerrar com uma coluna deliciosa da sopinha de abóbora desse podcast. Ele é minha sopinha de abóbora. O Conrado Ubner Mendes. A coluna é intitulada O TJSP por seus presidentes. É uma coleção de falas dos doutores togados. E a gente vai precisar dele. Olá, ouvintes do Medellín Brasília. Eu sei que vocês são esquerdistas, supostamente são do povo e tal, mas adoram o membro da elite intelectual e financeira também, né? Aqueles são os hipócritas. Caralho, mesmo, último tópico, acelera com essa porra aí. Vamos com as aspas mencionadas pelo Conrado. A primeira é do Ivan Sartori em 2012. E locutor pedante, não inventa moda não. Grosseria. Tá bom, vamos lá. Temos o Conselho Nacional de Justiça e vocês não querem o Conselho Nacional de Jornalismo. E até mais responsabilidade. É preciso acompanhar o dia de um juiz pra mostrar pro povo o quanto que o juiz trabalha. Guerreiro! Tadinho! Bora pro José Rinaline em 2014. Hoje, aparentemente, o juiz brasileiro ganha bem, mas tem 27% de imposto de renda. Aí tem que pagar plano de saúde. Coitado! Comprar terno. Coitado! Não dá pra ir toda hora a Miami. A justiça, que personifica uma expressão da soberania, tem que estar apresentável. O auxílio moradia foi disfarce pra aumentar um pouquinho. Até pra fazer com que o juiz fique um pouquinho mais animado, né? Que não tenha tanta depressão. É, meu pau. No seu plantão. Olha só, eu adoro o teórico da polarização. Rapaz. E por falar no teórico da polarização, vamos com ele, Franciel Cruz. Franciel que tá lançando o livro. Atenção, magote de cabrunco. Opa, me desculpe. Na verdade, eu tenho que ser mais gentil, pois esta mensagem é para que vocês colaborem com a vaquinha do meu novo livro sobre futebol. Então, vou recomeçar. Atenção, meu povo legal, meu povo joia. Tá rolando uma deliciosa vaquinha para que venha ao ar o livro sobre futebol de Franciel Cruz. Quem não comprou ingresia também pode entrar na vaquinha e comprar. Agora é o seguinte, corra, porque eu só vou imprimir quem fizer o pedido lá. Depois não adianta chorar. Ai, meu Deus, eu queria tanto comprar o livro, eu não comprei porque meu pai mora no interior, a caixa de mudança é pesada, meu pé tá doendo. Corra, a vaquinha tá já se acabando. Valeu? Valeu, Franciel, mas só faltou dizer Essa porra é maconha. que o livro se chama Tá Pensando Que Tudo é Futebol e que a vaquinha tá lá no Catarse. Então procurem aí no Google. Aí vamos voltar com a coluna do Conrado. Agora as aspas são pra Paulo Mascaretti em 2017. Rimou! Assistimos à sumária condenação dos magistrados por setores da mídia, expondo-os como detentores de privilégios. Por que será? A remuneração paradigma dos magistrados paulistas observa o teto constitucional. Outras verbas, porventura agregadas em regra de forma episódica, são pagas nos termos da lei. Não existe penduricalho. As verbas são legítimas. É justo defender melhoria dos salários de professores. Mas por que isso passaria pela indicação de exagero na remuneração dos juízes? Por que será? Por que será, Cristiano? Não entendi. Porque o orçamento é um só, né? Ah, é verdade, faz sentido. Bora pro Manuel Pereira Calças agora em 2018. O auxílio moradia é salário direto. Tá previsto na lei orgânica, ponto. Eu acho muito pouco. É isso que você queria ouvir? Agora coloca lá. O desembargador disse que é muito pouco. Esse dinheiro do auxílio moradia eu usava pra comer gente. Tá satisfeito agora ou não? Você tá satisfeito agora? Bora pro Geraldo Francisco Franco em 2020. A utilização do verbete magistocracia é evidência do preconceito do constitucionalista.
é a intenção que emerge de textos tão violentos quanto concebidos sem compromisso e conhecimento, buscando a indigna desmoralização de um poder legítimo. Procurar denegrir a imagem de uma corte séria sem preocupar-se com a obrigação moral pela verdade é um ato igualmente abjeto. E por fim, Fernando Garcia em 2025. Não podemos comparar salário de magistrado com salário de trabalhador desqualificado, né? A responsabilidade de magistrado ao decidir sobre a vida, liberdade, o patrimônio de uma pessoa é garantia para a sociedade ser bem remunerado. O magistrado mal remunerado poderá estar sujeito à corrupção. Não, brother. Pois é, esse tópico é uma grande homenagem a esses guerreiros da justiça brasileira. Guerreiro! Tão injustiçados, incompreendidos e mal pagos. Não. 6 anos de Brumadinho. A gente é sempre atropelado pelo noticiário. É impossível falar de tudo. Mas alguns ouvintes, heroicamente, ajudam a gente a não esquecer de coisas. Não pode, cara. Meu nome é Rafael Sanz, eu sou jornalista há 20 anos, cobrindo pautas socioambientais e venho aqui falar com vocês porque no último dia 25 de janeiro, o Brasil recordou os 6 anos, né, do crime ambiental de Brumadinho, em Minas Gerais, né? Foi nessa data, em 2019, que o pequeno município mineiro próximo a Belo Horizonte viu 272 vidas serem levadas embora, enxurrada de lama abaixo, após o rompimento da barragem de rejeitos da mina Córrego do Feijão, controlada pela Vale, né? Foram 12 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro derramado sobre 400 quilômetros da calha do rio Paraupeba até chegar à represa de Três Marias. É difícil dar conta do que aconteceu. A barragem estourou, mas não era uma barragem de água, era uma barragem de minério. Um minério que, por onde passou, ele simplesmente aniquilou por onde ele passou. Destruiu tudo. Imagina uma avalanche desse tamanho cair sobre a cabeça deles. Porque eles morreram triturados. Milhares de segmentos, né, foram achados. Então, pouquíssimos corpos foram achados inteiros. Pouquíssimos corpos. Essa aí falando foi a Helena Taliberti, uma paulistana que perdeu a filha, o filho e a nora grávida do neto dela. Né, os impactos ambientais e sociais são incalculáveis e desde então, conforme denúncias das vítimas, reina a impunidade e o descaso dos poderes públicos para com os atingidos, né? Lembrando que 4 anos antes teve o crime ambiental de Mariana, né? Tocado por 3 mineradoras, a Samarco, a BHP Billiton e também a Vale, né? E que mesmo com isso, né, nada foi feito para ser evitado. E volta com o relato da Helena. Uma tragédia que poderia ter sido evitada, porque Mariana, quando aconteceu Mariana foi um aviso, foi a sirene de Brumadinho que ninguém ouviu Mariana. Aconteceu, pegou 3 estados, porque agora está se descobrindo que os peixes em abrolhos na Bahia estão contaminados com os rejeitos de minério de ferro do Rio Doce, que foram despejados no mar. Então você veja, é um luto pelo Brasil mesmo, é um luto pelo meio ambiente do Brasil, pelos nossos rios, pelas nossas águas, sabe? Né, os processos criminais estão hoje na Justiça Federal e com uma demora ensurdecedora estão prestes a concluir a etapa que prevê as respostas dos réus em relação às acusações, né? O problema é que tudo indica que deve acabar em pizza, né? Porque em março do ano passado, quando o maior crime socioambiental da história do Brasil acabava de completar 5 anos, o TRF-6 concedia um habeas corpus para Fábio Schwartzman, né, o ex-presidente da Vale naquela época, né, retirando seu nome da lista de réus do processo no momento em que a Avabrum, né, a associação, né, dos familiares dos atingidos, pressionava pelo desfecho dos processos criminais, né. Antes da decisão, ele respondia por homicídio qualificado e por uma série de crimes ambientais relativos ao episódio, mas o tribunal seguiu o entendimento do Ministério Público Federal e não viu indícios de autoria dos crimes por parte do Executivo, certo? E assim, para rememorar, né, esses 6 anos de Brumadinho, foram feitos alguns atos no último final de semana, né? Na sexta-feira, dia 24, né, a Avabrum, junto com o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, né, fizeram um ato, né, em Belo Horizonte. No domingo,
domingo, né, a data propriamente dita, foi feita outra manifestação em Brumadinho, aliás, no sábado, e no domingo, em São Paulo, foi feito um terceiro ato em que se tocou a sirene, a sirene da mina, de forma simbólica, né, no horário em que houve, né, a queda da barragem, porque no dia que isso aconteceu, a tal sirene não foi tocada, né, o que potencializou aí o número de vítimas fatais, principalmente. E olha o que foi destruído. Olá, eu sou Eliana Marques Barros, moradora de Cachoeira do Choro, Curvelo, área rural de Curvelo. Sou pescadora e faço parte da Comissão de Tijucas Cachoeira do Choro, em Ponta das Almas. Antes do crime da Vale, em Brumadinho, no Porto do Feijão, a nossa comunidade nem sonhava que existia mineração. Nós nem sonhávamos que iam ser atingidos pela mineração. Não entendíamos nada da mineração, não sei o que via na televisão, pelo acontecido em Mariana. E a vida comunidade era bem aquibolada, né? Era muito boa. A gente vivia da pesca, a gente vivia da produção dos quintais produtivos. Nós tínhamos criadores de gado, que faz queijo, doce, né? Doces de popotas. Então era uma comunidade, ninguém precisava sair da comunidade para vender nada, porque nós tínhamos um turismo abundante, muito. Era tanto turismo, vinha muitos ônibus, muito carro pequeno, e era uma área de camping muito vasta. E quando esses turistas iam embora, eles passavam de casa em casa na comunidade, tudo que tinha para ser comprado, para ser levado, eles levavam. Então a gente não precisava sair da comunidade para nada. Nessa época nós não tínhamos políticas públicas dentro de Cachoeira do Choro, mas nós não sentíamos falta das políticas públicas, porque todo mundo vivia muito bem, né? Tinha condições de sair de dentro da comunidade, de pagar um médico particular, de fazer um exame. Então a gente não sentia, a gente era dono de toda aquela natureza exuberante que tinha, de todos aqueles lugares lindos, né? A gente mesmo servia de guia para as pessoas dentro da comunidade, que a gente tem lá o Poço Azul, a gente tem o Porto do Tamanduá e o Rio Paraupeba, né? Que cada pedacinho do rio, ele tem uma identidade própria. Cada cantinho do rio ali, que a gente que vive lá dentro conhece cada pedacinho. A gente fala pelo nome, né? Lá nas pedras, nos fornos, nas cobras, na cachoeira. Então, o rio, ele tem múltipla identidade dentro de um só rio. E quando veio o rompimento, veio também a primeira questão que veio foi da água potável, porque nós temos Copasa, um poço da Copasa artesiana, mas ele fica na beira do rio. E nós nunca conseguimos lidar com isso, porque em março nós começamos a receber uma água muito suja, fétida, né? E o medo tomou conta da população, todo mundo tinha medo, não sabia ainda com o que nós estávamos lidando, qual eram os riscos, lidando a nossa saúde, a saúde da nossa comunidade. Logo a seguir, a comunidade foi proibida de usar a água do rio. Existe uma placa que proibiu, não pode pescar, não pode tomar banho, nadar, não pode dar para os animais tomar e nem mesmo molhar mais as plantas. Então os quintais começaram a morrer, as sementes, que são sementes crioula, que a grande maioria da comunidade tinha o hábito de plantar, também começou a se perder, porque não teve mais como reproduzir. A Vale negou a água, né? E para algumas que ela deu a água, logo depois ela cortou esse direito também, né? E para alguns ela dava água para beber, para outros ela dava água para animais e para plantação. E aí ela negou, né? A Vale entra dentro do território, fazendo uma grande divisão. Nosso cenário foi um cenário de guerra. E aí, no decorrer do tempo, a gente começou a ver um empobrecimento, né? Ficou muito grande dentro da comunidade. As pessoas que tinham suas criações, essas criações começaram a morrer. As vacas começaram a entrar no cio fora de tempo, a perder as crias, os cavalos da mesma forma. As pessoas ficaram sem trabalho. E aí veio a pandemia, né? O turismo feminino. E se depender da justiça brasileira, no máximo vai ter uma grande conciliação. E acabou esse episódio. Tchau pra vocês. Vai ser um episódio solitário essa semana, hein? Tenha sua calma, a gente tá tendo a nossa pra fazer mais um Medo e Delírio Gringo, que já tá sendo produzido. Now that we're a part of a Nigerian prince scam, surprise, surprise, it ended up being a white man. Oh! Não, peraí. No episódio anterior, a gente falou que o Paulo Guedes não tinha nada a ver com Minas Gerais. Paulo Guedes nasceu, sim, no Rio de Janeiro, mas estudou no Colégio Militar de Belo Horizonte entre 61 e 67 e depois fez faculdade na UFMG. Fica aqui a nossa contrita e pública reprimenda. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usa áudios de TV Brasil, SBT News, Rede Globo, TV Senado, Metrópolis, RD Independente, Desmentindo Bolsonaro, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Franciel Cruz,
Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, UOL, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Diogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Pauta Pública, Thaís Bilenque, Ian Neves, Professor Pasquale, Carla Bora, Os Donos da Bola, Music for Video Library, Cortesia, Rede Globo, TV 247, Jornalismo TV Cultura, Camila Turtelli, Rádio Band News FM, Jornal da Gazeta, Poder 360, Flow Podcast, CBN, Câmara dos Deputados, Folha de São Paulo, Augusto Leitão, Advocacia, Chico Buarque, DPF Tubes, Rádio Band News FM, Coisa Nossa, Cartoon Network, Santussa, Santana, TVRS, Tim Maia, Átila e Amarino, Greg News, TV Câmara, Roda Viva, Market Makers, Jovem Pan, Opa aí, ó, ICL Notícias, SATV, TV Justiça, SBT Rio, Luiz Diverso, Harry Manfredini, As Meninas, Cara Tapa, Lá do B do Rio, Arteiro, Câmara Brasileira do Livro, Cacique e Pajé, Futurama, Tiaguinho, Juvi Chagas, Drauzio Varela, Tiquititas Brasil, Bruno Langiani, Politize, Juliane Furno, Desmascarando, Midcast, Notas Taquigráficas do Senado, Cara do Engarrafamento da Brasil, Rede TVT, Edilson Farias, Jout, NBR, Os Pingos nos Is, Eduardo Bueno, Baguncinha, Roteirice, Jornal da Record, Intercept Brasil, Dom Juan, Leandro e Rassum, Programa Silvio Santos, Joe Pass, Guerreiros, Chico Bento, Cocoricó, Vai Que Cola, Esse Menino, Rafael Sanz, Last Week Tonight, Bahia Cast, Melanie Fontes Dutra, Band Jornalismo, TV 247, Goca Maciel, Ariano Suassuna, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Podcast, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Flip, Casé TV, Inteligência Limitada, Hoje Tem, TV Senado, MTV, Diogo Santinelli, Chicotadas Podcast, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora ouvir a Melanie Fontes Dutra. Há 5 anos que a pandemia da Covid-19 foi declarada no mundo. Uma pandemia que todo mundo quer esquecer, mas que ela não esqueceu da gente. 5 anos depois, o número de óbitos por Covid ainda é elevado no Brasil. Desde 1º de janeiro a 1º de março, 761 pessoas morreram no país por Covid. 153 óbitos ocorreram só na última semana de fevereiro desse ano. 5 anos depois, quase 19% de pessoas que tiveram Covid relataram sintomas persistentes. Após analisar pacientes de um estudo de 133 cidades brasileiras, o EpiCovid. Um outro estudo da Fiocruz, com 651 indivíduos que foram hospitalizados por Covid e foram entrevistados, esse número sobe para 91%, relatando pelo menos um sintoma persistente pós-Covid no Rio de Janeiro. E apenas uma fração dessas pessoas tem um diagnóstico específico dessa síndrome pós-Covid. Nenhuma dessas pessoas tem tratamento específico para essa síndrome. Pouquíssimas vão encontrar centros de referência em seus municípios para condições pós-Covid. 5 anos depois, e para cada alegação falsa desmentida, centenas de outras inundam as redes sociais. Fomenta esse ecossistema da desinformação, onde seus responsáveis seguem sem nenhuma punição. 5 anos depois, nós abrimos tantas portas para o desenvolvimento de vacinas, tecnologias recentes e robustas, que outras portas estão se abrindo para o uso dessas tecnologias em vacinas contra câncer, além de vacinas inéditas contra doenças infecciosas. Mesmo assim, tem gente mentindo para ti, descaradamente, tendo medo não contra uma, mas contra todas as vacinas do nosso calendário de vacinação. Quer saber o que acontece quando a gente não vacina? Já deu uma olhada na situação do sarampo nos Estados Unidos hoje? Fazia tempo que tu não ouvia sobre isso, né? Uma doença cujo poder de transmissão se dá onde uma pessoa é capaz de infectar 18 outras. E que há décadas tem sido controlado pela vacinação. 5 anos depois e seguimos em pandemia. Ainda que a emergência tenha sido finalizada no Brasil e no mundo, o vírus segue circulando amplamente, segue evoluindo e se adaptando. Mas a gente não parece ter evoluído na mesma medida. Sinto muito em dizer, mas eu acho que nós não estamos preparados para responder de uma forma efetiva e melhor se uma outra pandemia acontecer daqui a 1 ou 10 anos. 5 anos depois, e o vazio de quem se foi segue ocupando um espaço imenso na vida de quem sente saudade. Se tu tá ouvindo esse vídeo, tu sobreviveu a muita coisa. Os desafios que existem globalmente e que podem nos colocar em novas epidemias não vão esperar a gente estar preparado. O preparo tem que acontecer hoje. Uma comunicação correta com a sociedade, investindo em ciência, em abordagens preventivas e respostas mitigatórias. Tu acha que estamos preparados? Acabou? Não. E para um pouquinho mais de alegria, vamos ouvir a Goca Maciel. Se você, assim como eu, tá doente nesse pós-carnaval, saiba que você é um sinal de resistência. Eu tenho muito orgulho de você.
Nesse mundo em que tudo é produtividade, é performance, é lifestyle, é bold quinoa, é treino, é pace. O que você fez nesse carnaval pra ficar doente desse jeito foi um ato de rebeldia. Esse teu catarro preso no pulmão é subversivo. Essa tua tosse seca é um grito à liberdade. Ainda sabemos fazer festa, ainda estamos aqui, à base de chá de limão e alho. Acabou? Não. E também a respeito disso, viu, Ariano Suassuna? Uma das coisas que eu mais admiro do povo brasileiro é a alegria. Chega gente na minha casa para dizer que o povo brasileiro é irresponsável, passa as maiores dificuldades para se vestir de rei durante 3 dias. Eu digo, isso é uma manifestação de grandeza e generosidade do povo brasileiro. Eles estão se vestindo de reis porque eles são reis. Isso é um protesto do sonho contra a feiura e a cinzentice de uma vida que é imposta a eles de maneira injusta. E eles estão protestando através da beleza e do sonho. Acabou? Não. Alô Pedro, alô Cristiano, alô galera do Medo e Delírio, meu nome é Alexandre Braga, eu sou membro do Bloco Bloquete de Vinhedo. O Bloco Bloquete é um coletivo artístico com quase 12 anos de vida, muitos carnavais no currículo, menção honrosa na Câmara Municipal, citação em tese de doutorado a partir do nosso samba enredo de 2015, e infelizmente nós estamos sendo alvos da tentativa de instalar uma CPI para nos investigar. Tudo isso porque no domingo de carnaval nós decidimos sair por uma manifestação justa e pacífica pelo carnaval de rua e devidamente protocolada, inclusive, né? E a cidade impede que se faça carnaval de rua, o que o bloco, obviamente, não compreende, né? E não aceita. O bloco é um bloco com uma veia extremamente progressista, a gente defende direitos humanos, a gente tem uma luta antirracista e antimachista vigente, né? E antifascista também. E, obviamente, isso é uma ameaça para os donos do poder da cidade, que, de algum jeito, tentam afastar a possibilidade de se instaurar uma outra CPI para investigar os usos e abusos da Sanebave, que é a companhia de água do município, que vem sendo sucateada para ser privatizada em breve, né? E isso é uma das coisas pelas quais este bloco, este coletivo também luta contra. E infelizmente a gente vem sofrendo todo tipo de perseguição, né? A gente já teve a presença de guardas municipais nos nossos ensaios, já que eles acontecem todos na rua, da presença ostensiva mesmo, né? De policiais nos observando, até nos filmando com câmera de celular, nas situações em que a gente já ensaiou, e agora, né, aqui nessa cidade, que infelizmente ajudou a gerar, né, essa doença chamada MBL, a gente tem o pai de um dos fundadores aqui, que inclusive faz parte da nossa Câmara, infelizmente. E a gente tá aí, né, contando com a luta, com o apoio de todos, para evitar esse desgaste horroroso, né, de uma CPI, embora ela seja absolutamente arbitrária, inconstitucional, né, a gente quer evitar essa dor de cabeça e esse incômodo, né. O bloco não tem finalidade de lucro, né, são artistas que têm outras profissões ou outros trabalhos já remunerados, mas luta por todas essas condições. E é um absurdo o que está acontecendo, né? A gente está em busca de tentar impedir que isso aconteça, expondo todos esses vereadores que assinaram, né, esse pedido de CPI infundado, mas expô-los ao ridículo mesmo. Obrigado, gente. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí.
Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Pronto. Era isso? Minha segunda indicação, na verdade, é um protesto pro Cristiano Seu Lixo, do Medo e Delírio em Brasília, que é um podcast que fala sobre política, sobre essa putaria que é política, e não tem uma vírgula sonora dos Chicotadas. A gente literalmente fala sobre putaria, todo episódio. Tem um episódio só sobre cu, tem um ensinando a fazer suruba, e vai vir um outro sobre cu de novo. Sempre tem. E não tem uma vírgula sonora. Mas o Cristiano Botafogo, que é eu não entendi, não tem... Qual que é a relação do cu da vírgula sonora e do Medo e Delírio? Não entendi. Porque ele fala da putaria que é a política brasileira. Então o programa é... Mais uma das conexões só aconteceu na cabeça do Hugo. A gente demorou um pouquinho pra pegar. É porque o Cristiano, ele tem um fetiche em ser chamado de lixo por vozes femininas. Então, no início do programa, são várias, normalmente, mais moças jornalistas, chamando ele de Cristiano Seu Lixo. Enfim, o Medo e Delírio de Brasília é um podcast que fala sobre política. Ele é todo recortado de vírgulas sonoras e falas e tudo mais. Ele parece a minha cabeça, com várias falas soltas, malucas, assim. Deve ser uma experiência. Agora tudo faz sentido, agora essa indicação faz sentido. Aí, sabe, eu me conecto, sabe? Eu acho que eu fiquei... No final do programa ele tem uma lista de várias citações, eu fico, cara, ele nunca vai falar chicotadas nessas citações. Aí eu falei, vou usar essa cartada, né? Quem sabe? Acorda, vagabundo! Acorda! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos.